Boa noite, pessoal que está entrando. Um prazer vocês aqui. Uma boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma live com a nossa mestra Alessandra, uma querida, uma baita profissional. Oi, pessoal que está entrando. Por favor, Adriana, querida, linda, maravilhosa. Eu vou vendo aqui, doutora Laís, acho que é Luísa, acertei o nome, que eu tomei a cega também. Doutor Rubens, maravilhoso, uma honra estar aqui na live. A nossa mestra Alessandra também. Gente, quanta gente bonita, tanta referência. Ai, eu fico tão feliz eu ter essas referências perto de mim. Que alegria. Boa noite todo mundo. Oi, boa noite, nossa mestra Alessandra. Boa noite, Samantha. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Já temos colegas entrando? Já tem. A Adriana tá aqui, já viu um oizinho dela. Tem bastante gente entrando. Boa noite para todo mundo. E aí, como tá final de dia? Foi corrida esses dias? Olha, estamos no esquenta. Hoje até comentava que a internet aqui na nossa região está balançando. Então eu estou rezando para dar tudo certo aqui conosco. Não, mas vai está dar. Tudo bem. Estamos esperançosos aqui. Ai, que bom. Ai, olha, fico muito feliz por aceitar esse convite aqui, né, numa live no meu projeto, um projeto não meu, nosso, de todo mundo. E você passar essa colaboração tão generosa para tantos, né, que precisam de informação, para muitos preconceitos acabarem, né? Porque eu sempre digo que o preconceito de qualquer que seja dificuldade ou transtorno é falta de informação. A partir do momento que a pessoa tem a informação daquilo que ela não sabe, eu creio com uma índole boa o preconceito acaba, né? Sim, essa parte de informar e de desenvolver a informação das pessoas é a base de tudo. Eu acho que você, Samantha, tem feito isso de forma exemplar, né? Eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos em 2020, durante a pandemia, foi a sua presença. Foi nos acolher, foi permitir que tantos profissionais, que tantas famílias pudessem ver essa luz e essa força que você tem trazido para todos nós. Foi um dos ganhos que nós tivemos. Imagina! Eu só saí da casinha, né? Eu já lutava, sempre lutei pelo meu e por quem me procurava, que estava em volta. Aí surgiu a pandemia, eu não poderia sair mais para ajudar. Aí a única forma que eu encontrei de ajudar foi as redes sociais. E aí nas redes sociais eu fui encontrando referências que eu estava estudando, procurando, pedindo ajuda, e olha, todo mundo me acolheu. Então, assim, eu só tenho a ganhar e as pessoas também. E eu aí levando informação, graças a Deus e graças a todos os profissionais que estão me acolhendo. Vamos lá? Vamos lá. Pra gente... aqui Instagram não dá muito tempo, é só 40, 50, então a gente não pode ficar batendo muito papo. Então, boa noite a todos. Vamos abrir nossa live. A nossa live vai estar gravada. Para quem não me conhece, eu sou Samantha, tenho 2 filhos, sou educadora, fiz magistério, né? Uma coisa que poucos falam, mas tenho um maior orgulho de ter feito magistério. Hoje sou graduanda de pedagogia, final de ano já estou me formando. E por toda essa volta na educação foi perante a dificuldade que eu encontrei para cuidar dos meus filhos, as pessoas cuidarem dos meus filhos e reconhecerem meus filhos com dislexia e transtorno de déficit de atenção.
assim, montei esse projeto para levar a informação e ser a ponte dos saberes. E quem me procura, tô aí para mandar energia boa e mandar informações baseadas na ciência, que é isso que eu prezo muito. Falo com a boca cheia mesmo, não acredito em achismo. E então eu realmente, o que eu vou falar, eu procurei, ligo para o profissional, não sou eu que estou falando, alguém me falou com referências. Então, só para alguém me conhecer, tá? Ale, fala um tiquinho de você e aí a gente já começa. Ok. Eu sou a Alessandra, sou casada, também tenho um filho que também tem dislexia. Agora tenho um filho também que é um doguinho, que pode ser que ele dê umas latidinhas aqui, porque eu fechei a porta. Tem transtorno de déficit de atenção, agitadinho. Esse é o imperativo. Esse segundo viu, Samantha? Eu sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC há 17 anos. E lá nós fundamos o núcleo especializado em aprendizagem, que é o NEA. E eu tenho a minha clínica particular em São Bernardo, que é a clínica BCW. E eu também fiz magistério, né, no caso na licenciatura, e no ensino médio também. Eu fiz paralelo à contabilidade. E faz muita falta mesmo, você tem toda a razão. É aquela veia assim que já transmite muita coisa na nossa formação, né, Samantha? O magistério, eu fazendo pedagogia hoje, eu vejo que o magistério foi uma base muito concreta. Tinha aqueles encontros de normalista, não sei se você participou, mas esses encontros eram assim os congressos de hoje, né? E era muito bom, muito bom. E isso eu sinto muita falta na faculdade, encontrar com ser um acesso mais acessível para a gente que está na faculdade, né? Então a gente tem que ter muita gana, procurar muito para ter informação. Ela não vem fácil, né? Vamos lá? Vamos lá. Minha querida, olha, a gente vai falar de avaliação interdisciplinar, só que antes eu quero conhecer esse projeto lindo que é o NEA, né? Que tem essa base do interdisciplinar. Você podia falar um pouquinho como surgiu esse projeto? Porque aí a gente entra na avaliação depois. Sem problemas. O NEA, ele nasceu há aproximadamente 17 anos, né? Ele tem 17 anos que quando eu fui para a faculdade foi em função da montagem do NEA. E ele nasce com um desejo maior, a princípio, do professor Rubens, né? Que no caso é meu esposo. E ele queria unir a área de educação e saúde. Então, porque lá atrás, sabe, Samantha, a psicologia, a psicopedagogia, principalmente a psicologia, né? A psicopedagogia é bem mais recente. Nós não éramos tão próximos, nem mesmo a fonoaudiologia, a área de saúde, assim, a área médica, ela tinha o território dela, nós tínhamos o nosso. E eu lembro até que nós éramos chamados de áreas afins. Era um nome que me incomodava muito, Samantha, não sei se você tem conhecimento, que era áreas afins. E eu fui até pegar no dicionário, afins é semelhante ou igual a. Então, afins era semelhante à área de saúde. E um dia, num congresso de psiquiatria, uma colega psicóloga disse: nós não somos afins, nós somos de fato. E aquilo foi muito intenso, porque realmente nós não éramos só afim, nós já fazíamos a nossa parte, né? Porque nós fazemos parte da saúde e parte da educação. Aliás, é brilhante, né? Porque a área multi, ela é uma intersecção. E o professor Rubens, né, eu chamo ele de professor Rubens até hoje em alguns momentos, né, principalmente aqui na condição acadêmica, ele já tinha essa visão, né, e casando com psicóloga, acabou tendo ainda mais esse incentivo e ele falou, nós precisamos unir essas áreas. E ele então convida alunos da minha classe de psicopedagogia para iniciar algumas avaliações junto à residência de neuropediatria. Então, quem começa essa história é a psicopedagogia, em 2002, mais ou menos. Mas logo todos já se envolveram. A área de saúde daquele momento, que eram os primeiros, o Flávio, a Daniela,
são os primeiros residentes ali com o professor Rubens, nós já ficamos muito envolvidos com tudo isso. A Camila, e disso tudo cresceu um propósito muito maior. Foi quando o Rubens sentou o nosso grupo existente e falou: nós precisamos convidar a área multi de um modo geral. E o que nós fizemos? Nós convidamos as pessoas que nós conhecemos, né? Conhecemos e que tinham competência, e começamos a nos unir, chegando a aproximadamente 80 pessoas voluntárias. Então, em 2003, quando o Vitor nasce, em dezembro, em janeiro, nasce o NEA. Então, o NEA, que se torna ambulatório, ele tinha em torno de 78, 80 pessoas voluntárias. E assim nós permanecemos por muito tempo, sem nenhum objetivo de fins lucrativos, somente o nosso desejo de envolvimento da saúde e da educação. Isso, e não podia dar em outra coisa, né, Samantha? A não ser um envolvimento imenso, crescemos muito. E nisso já a estrutura, né, do campus, imagina, todos esses voluntários, tinha que haver alguma outra solução para acomodar toda essa estrutura. As prefeituras que já estavam bem envolvidas com o nosso projeto, não necessariamente em benefícios financeiros, mas observando, né, porque a gente atendia crianças de São Caetano, Santo André, São Bernardo, Diadema e de outras localidades. As prefeituras acabaram incorporando o projeto para cidades, né, onde o professor Rubens ajudou, e um grupo foi ficando em cada cidade. Então, cada cidade passou a ter o seu grupo específico. Seguiram o caminho deles. Hoje nós não sabemos como que está de fato assim, funcionando, se eles seguem com a equipe toda, se eles duplicaram. Nós não temos assim muita informação. Até porque a gente está no campus e nós somos muito absorvidos. Temos contatos com os grupos, mas não tão intensivo. E o grupo que ficou na faculdade foi o grupo particular. Então, nós seguimos com um grupo que ficou dentro do campus e também com um grupo voluntário. Que hoje nós não temos o grupo voluntário, nós temos o nosso grupo particular, que é contratado pela faculdade. E nós seguimos assim, o nosso apoio veio muito do professor Luiz Henrique, que era diretor na época, já falecido. Atualmente nós temos uma retaguarda de incentivo do vice-diretor, que é o Fernando Fonseca, agora vice-reitor, né? Nosso diretor é o Davi Uip. Então, na nossa história, nada veio fácil. Nós tivemos que unir materiais, nós passamos por alguns momentos de enchente na nossa região, né? Nossa região de São Bernardo e Santo André tem alguns percalços assim que hoje já estão resolvidos, sulfite, tudo que você imaginar de material didático, de testes, isso tudo foi sendo incorporado pelos profissionais e pela boa vontade da faculdade e de outros incentivadores. Então, assim, o NEA ele nasce com o propósito de olhar para a saúde e para a educação e uni-los. Então, isso não tem preço, né, Samantha? Que eu vejo assim, você tem muito a ver com isso. O seu projeto ele nasce com um propósito muito claro, que é dividir com o outro. Né? Isso até nos torna um valor bem acessível, entre aspas, de avaliação na faculdade. Né? Nós temos um valor, de uma certa forma, podemos considerar acessível quando a gente compara e pensa numa avaliação interdisciplinar ou mesmo de avaliação isolada, porque a gente tem uma retaguarda importante, que é esse berço da faculdade, né? E qual que foi seu maior apoio em cima de tudo isso? Olha... Ou financeiro, você teve apoio assim? Para esse crescimento? Financeiro, diretamente não. Eu creio assim que os voluntários, eles foram a base da gestação do NEA. Eu até, sim, tenho vários nomes na cabeça, mas eu não tenho os 80 nomes. Então, procurando evitar favorecer um ou outro, né? Mas os voluntários, eles foram a base. Porque sem eles, isso não teria ido para a dimensão que foi. Né? Então... Desculpa te cortar, mas assim, o que eu percebo um pouco, né? Eu aprendendo muito ainda, saindo do colo ainda, começando a engatinhar, eu percebo, eu tenho uma visão, né, como até leiga,
que o NEA, ele abriu o caminho da educação estar na saúde. Porque eu sempre percebi que a educação está num lugar, a saúde está em outro. Então, essa junção não acontece. E para acontecer o sucesso, a gente sabe dentro de tudo isso que essa junção que é o sucesso. Porque o que acontece lá dentro dessa parte da educação não acontece na saúde. E vice-versa, né? São completamente diferentes e importantes juntos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso me encanta tanto nesse projeto. Porque, assim, eu tento acolher, no meu caso, o meu projeto, a família com a educação e a saúde, né? Muito mais a família com a educação, porque eu sou muito mais próxima à educação. Mas eu percebo que a educação sempre está longe da saúde. E o NEA correu longe disso, né? Ele é totalmente a favor disso. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. É verdade. Não que tenha sido fácil, né? Mas eu creio, assim, como os residentes da neuropediatria, eles vêm de uma formação pediátrica, isso já traz uma sensibilidade muito grande. Eu acho que eles acabam tendo uma doçura diferente em alguns aspectos. E, na época, o nosso diretor, ele era muito encantado pela área da educação. E a nossa história, ela foi até o momento desta forma. Em nenhum momento nós sentimos desamparo de nenhuma gestão. Professor Adilson, que era anterior, professor Davi Uip, um parceiro imenso aos projetos também, o Cineneia, os simpósios internos. Samantha, nós fomos fazer a máscara e foi muito interessante, porque o NEA fez a máscara do NEA e nós projetamos a máscara da neuropediatria. E, para nossa surpresa, a neuropediatria queria a máscara com os dois logos, da neuropediatria e do NEA. Então, foi assim, muito encantador, porque nós fizemos, cada um, né, o setor, e quando a gente percebeu, eles estavam encomendando com os dois logos. Então, essa relação de ganho foi muito grande, porque o diálogo é interdisciplinar. Eu acho que a diferença, Samantha, quando a gente pensa numa avaliação, seja ela multidisciplinar ou ela interdisciplinar, é nós fazermos de fato ela ser. Porque fazer algo, mas não ser concreto, ser teórico, não dá. Então, na triagem que eu faço em neuroaprendizagem, faço junto com o residente, eu entro junto com eles. Eles geram HD junto comigo, depois nós levamos para a reunião clínica em que todos estão presentes. Então, assim, é uma mesa gigante em que a saúde e a educação estão na mesma condição. Eu diria até que, a princípio, lá atrás, nós tivemos mais dificuldade em alinhar, assim, o convívio entre as áreas multis do que, na verdade, entre a área médica e a área multi. Os conflitos, assim, técnicos e talvez pessoais, poderia dizer, era mais entre a área multi, até porque somos muitas mulheres, né? E como diz meu marido Rubens, para ter conflito, basta uma mulher no espelho. Então, é bem por aí. Se juntar duas ao vivo, é conflito na certa. Mas nós amadurecemos muito com tudo isso e eu só tenho a agradecer, Samantha, porque nós conseguimos ter apoio das escolas, a nossa região tem escolas extremamente parceiras nas estratégias. Quando eu escuto... Pode falar. Vocês entram na escola, vocês fazem palestra para a escola, como que é? Algumas escolas, elas nos convidam, enquanto NEA, né, para fazer palestras, às vezes, assim, da formação do início do ano, quando tem aquela HTP inicial, nós já chegamos a fazer 10 horas para uma escola, 15 horas para outras. E no ano passado, perdão, 2019, nós fizemos o primeiro evento interno em que nós convidamos 10 escolas. Porque a gente tem um evento interno que a gente chama de transdisciplinar, que é cada área mostrar para a outra o que faz. Então, um assiste o do outro o protocolo. Não é que eu vou sair aplicando o protocolo da fonoaudiologia.
até porque muitos instrumentos são não semelhantes, eles são incomuns, né? Tanto a psicologia quanto a neuropsicologia e a fonoaudiologia, nós temos muitos instrumentos que nós congregamos juntos, e a psicopedagogia também. Mas lá na faculdade nós temos uma separação, o protocolo de fono, de psicopedagogia e neuropsicologia. E nós trocamos isso, bem como a área de saúde, eles mostram a avaliação para nós também. E em 2019, conversando com o professor Rubens, que é o coordenador da residência, nós acabamos evoluindo no sentido assim, vamos chamar 10 escolas para fazer um evento piloto interno, em que eles também vão participar e entender o que é essa avaliação inter. Foi, assim, a melhor coisa que a gente fez, porque eles conseguiram estar envolvidos conosco, nós com eles, era proibido filmar, fotografar qualquer tipo de registro, e eles entenderam assim, agora eu entendi o que é uma avaliação inter, o que é uma avaliação isolada e o que é, às vezes, uma avaliação, vamos chamar assim, de inter ou de multi, mas que não tem comunicação. Na teoria se intitula, mas na prática não ocorre. E como que é o trabalho, como que é o trabalho dessa avaliação interdisciplinar? Geralmente, né, lá no início, nós tínhamos muito encaminhamentos das escolas, né, porque tínhamos os voluntários um número muito grande. Depois nas prefeituras, que eu creio que até hoje talvez esteja nesse sistema, elas são encaminhadas via escola, para os grupos que estão nas prefeituras, via CAPES, mais ou menos nesse perfil. Mas os encaminhamentos, hoje em dia, no NEA, eles vêm da área de saúde geral, multimédica, mas principalmente de escolas e de famílias que, por iniciativa própria, começam a desconfiar dos sinais de dislexia ou de outros quadros e procuram o NEA. Nós temos assim, Samantha, quando chega março, abril, nós não temos praticamente vaga para o ano inteiro. Nós fechamos a agenda com ressalva de 2020, porque nós atendemos menos, uma carga horária menor, porque nós tínhamos que rodoziar as salas, evitando aglomeração. A faculdade teve todo o critério responsável e ético de organizar o funcionamento dos ambulatórios. Então, a gente teve uma pequena redução. Então, os pais nos procuram, as escolas encaminham, e o que é bem comum, a área multi nos encaminha para avaliação. Nós temos muitas clínicas, muitas mesmo, que nos encaminham especificamente para avaliação. E nós estamos altamente tranquilas com isso e sabemos que elas estão também, porque ao terminar a avaliação, a nossa orientação é volte com o relatório na clínica que vocês fazem intervenção. Nós não temos esse movimento de agregar o paciente para nós, porque nós não fazemos a intervenção na faculdade, nós fazemos avaliação. Então, tem sido cada vez mais comum as clínicas multi enviarem para avaliação. Temos crianças que vêm de outros estados. Então, a gente organiza, assim, nós organizamos hotel, nós ajudamos as famílias a se encontrarem na região e até já ocorreu de crianças virem de outros países, que são brasileiras e que vieram fazer avaliação conosco aqui. E quando elas estão com as duas línguas já, né, já tem aquela mescla, nós temos intérprete quando isso acontece e vai nos auxiliando. Isso é raro, mas já aconteceu em algumas vezes na história do NEA. Nós temos crianças de fora do país. Você percebeu, tenho até uma pergunta aqui que eu achei que era o que eu ia falar, né? Vamos ver o nome dela. Ana, que eu não sei o nome todo, tá tudo junto. Ela fala se trouxe prejuízos essa pandemia, né, no aprendizado. E principalmente nessa, aí é o que eu vou encaixar. Nessa avaliação interdisciplinar, houve algum prejuízo essa pandemia? Porque alguns profissionais que eu conheço, e outros não, mas alguns, ficaram muito resistentes, que eu até comentei isso com você já em particular,
sobre esse atendimento online, né? Que eu acho que o profissional, quanto professor, foi um susto, porque ninguém se formou para ser um professor online ou uma avaliação online, que seja, né? Ninguém se formou para isso, mas aconteceu, e eu acho que isso vem para alertar que vai ser o futuro. Um futuro bem próximo, que vai ter muita coisa que vai ter que funcionar online, né? Porque em redução de custo, porque a vida cada dia que passa está mais cara, em redução de horário também, porque a gente trabalha muito mais do que antes. Então, assim, por N fatores. Então, acho assim, esse atendimento online, eu gostaria que você falasse um pouquinho na sua experiência, e se essa pandemia trouxe muito prejuízo no aprendizado da criança. A pandemia, né? Essa está nos circulando. Eu vou até aproveitar a sua pergunta, porque alguns anos atrás eu estava num evento com o professor Jaime, o professor Jaime, o professor Rubens. Nós já demos muitas aulas e palestras assim pelo Brasil todo. Nós fazemos parte de um grupo de eventos, né? Pode falar. Uma observação, que trio, hein? Maravilhoso! Muitos outros, viu, especiais. Que trio maravilhoso! Olha, gente, eu lembro onde foi. Foi no Mackenzie, essa situação, e ele me perguntou sobre a aula EAD, o que eu achava. Isso faz, assim, alguns anos aí. E eu me mostrei um pouco resistente, e eu aproveito para pedir desculpas pela minha resistência naquele momento, porque eu sou uma pessoa muito olho a olho, corpo a corpo, né? Assim, do fazer, do brincar, do acontecer. E ali o professor Jaime já estava enxergando um futuro próximo, quando ele já estava trabalhando com aulas à distância. E ele me encantou naquele dia, porque ele conseguiu abrir uma janelinha, uma porta, diante da minha resistência ali, de que era possível sim, até porque muitas pessoas não tinham acesso, por exemplo, a vir fazer o nosso curso na Faculdade de Medicina do ABC, a fazer o curso na instituição que o professor Jaime tem os cursos dele. Então, ele já estava com a porta aberta. A pandemia, ela nos colocou numa condição de não escolha. Quando 15, 16 de março, meu filho falou, mãe, no dia 13 de março nós tivemos a notícia que a nossa faculdade estaria paralisando naquele momento e iríamos nos reajustar para a semana seguinte. O Vitor no dia 15. Eu olhei para aquilo e falei, e eu na clínica? Com uma agenda fechada, o que eu vou fazer, né? Eu nunca tinha atendido online, assim, no sentido, principalmente em psicopedagogia, né? Pensa. E eu olhei para tudo aquilo e os professores da escola do Vitor e de outras escolas, mas ali naquele momento a escola do Vitor, ela foi primordial, ela foi uma alavanca, porque no dia 17 de março ou 18, eles inauguraram as aulas online. E eu lembro que o meu filho, ele estava bem aflito, ele e os amigos, conversando no PS4, e eu falei assim para ele, Victor, se você está aflito, eu posso te garantir que os seus professores estão muito mais. Então, acolha os seus professores, porque para eles mudou a história da vida deles. E eles vão precisar fazer isso acontecer. E eu pensei, e eu também vou fazer isso acontecer. Samantha, eu atendendo online, eu tive vários ganhos e muitos obstáculos em que eu fui moldando com as famílias, moldando com os pacientes. Todos os meus pacientes pequenos, com perfil mais hiperativo e opositor, ou com alguma necessidade mais específica que eu prefiro não citar, alguns deles eu mantive presencial desde março, mas a grande maioria ficaram online. Se eu falar para você que eu tive algumas perdas, sim, eu tive. Tive um pouco de perda do contato, do material sinestésico, que eu acho que, por exemplo, o Fundamental 1, neste momento, a alfabetização, ela é a que deve estar, assim, sofrendo muito, e lá no NEA, nós já estamos detectando isso. Porque quem está chegando e cursou o primeiro ano no ano passado,
e não tem, vamos dizer assim, perfil para uma dislexia, está apresentando algum tipo de dificuldade. E quem já tem um perfil para critério de dislexia está apresentando uma dificuldade master. E quem chegou no terceiro ano, essa semana nós atendemos uma criança que ela está no terceiro ano. E a família compreendeu, de uma certa forma, que a pandemia trouxe toda essa dificuldade. Só que quando a gente volta no primeiro ano e no último ano de educação infantil, os sinais estavam, brincando com as palavras, gritando já. Então não foi 2020 que trouxe essa dificuldade. Já estava no primeiro ano e o sinal já estava na educação infantil. Com a vinda da 2020, no segundo ano, essa dificuldade, claro, aumentou muito e no terceiro ano agora está gritando, porque o terceiro ano as crianças estão ali com textos significativos. Então, eu fui moldando meus pacientes pequenos, grandes, médios, adultos, idosos, eles usam fone. Eu vou cuidando do ambiente, porque eles têm cachorro que late, eles têm irmãozinho pequenos que entram no atendimento e querem dar oi. E eu utilizo tudo que está acontecendo em volta deles se torna aprendizado. Então, por exemplo, ontem uma paciente estava contando alguma coisa a respeito de uma vassoura e, espera um pouquinho, vassoura? Me ajuda a soletrar essa palavra. Eu estava numa posição de psicopedagoga, nós soletramos, ele soletrou, pedi, registra para mim. Registra aí e me mostra aqui na tela. Ele mostrou e eu fui seguindo com ele. Se eles estão com algum material, usamos aqueles materiais. Os espelhamentos, muitos materiais espelhados, eu e a Adriana, inclusive a Karina, trocamos muito sites e materiais. Não é impossível, Samantha. É mais difícil? É mais difícil. Mas a gente não pede adaptações à escola? A gente não pede adaptações ao professor? Então, nós, profissionais da área multi, nós também precisamos nos adaptar. Porque é isso que a gente pede para os professores, não é? Então, está na hora, neste momento, o que nós temos que fazer é nos adaptarmos e mostrarmos para os nossos pacientes que deixar de fazer é pior. Eu não tive essa preocupação, porque na realidade eu tive um paciente que precisou parar e um que eu orientei por questões específicas, eles ficaram no sítio deles. Todos os demais continuaram o tratamento, né? Eu vou gravar essa live, vai ficar gravado, mas esse pedacinho eu vou passar para algumas amigas. Ai, meu Deus! Eu sou super a favor online. Eu sou super a favor online. Eu percebo assim, tenho duas criaturas em casa, uma de 7 outra de 12, quase 13. O de 13, né, super adaptado, super. A minha mais nova, que está no terceiro, eu percebo o prejuízo, mas eu não parei a fono. Ótimo. Mesmo com toda a resistência dela, não parei online. Mas eu percebo só os distratores, isso que atrapalha a minha filha. O resto está indo bem também. Mas eu acho que o futuro está aí, a gente tem que se adequar. Nós acabamos Deixa eu só te fazer uma Desculpa. Você perdeu? Não, perdeu? Nós acabamos perdendo um pouquinho na qualidade de escrita, do material concreto. Nós perdemos, principalmente na sala de aula. Mas se nós não continuarmos a fazer algo, nós vamos perder muito mais. Exatamente. Então, o sair de cena agora é deixar eles à deriva. E é isso que nós não podemos nesse momento. Nós precisamos ser essenciais na vida deles. O que você acha? A Karina está perguntando, né? Adoro as perguntas dela. Ai, Karina. Karina, amada. Qual o olhar hoje que o profissional, né? Eu vou falar a pergunta dela. Na sua opinião, qual o olhar cuidadoso que o profissional deve ter em avaliar a possível dislexia pós-pandemia? Que pergunta, hein, Karina? Coitada. Essa é pergunta de amiga mesmo, né?
Eu penso, Samantha, que nós vamos enfrentar um 2021. Karina. Sexta-feira eu te encontro no NEA. 2021 e 2022, nós vamos encontrar um diferencial muito grande, que é o aumento das dificuldades. Mas se nós pegarmos essa criança do 3º ano, eu conversei com a mãe na triagem neuroaprendizagem. Mãe, a pandemia, ela piorou os sinais, mas eles já existiam. Mas que nós vamos precisar ter mais cautela, né, em diagnóstico de dislexia, nós teremos que ter. Principalmente se essas crianças não assistiram a aula direito, se elas não fizeram as atividades das apostilas, porque não é fácil estar com os filhos em home office, porque as famílias também estão trabalhando. E os professores, Samantha, estão também em home office com os filhos em volta, com o cachorro balançando o berço e passando o ferro na roupa, porque eles também estão sem faxineira. Eu e você estamos numa realidade muito semelhante, temos que fazer tudo. Então, nós vamos precisar, principalmente, estudar muito. O que eu peço, assim, a compreensão de todos é que nós não podemos arrastar o diagnóstico para idades avançadas, porque nós temos crianças chegando no NEA com 10 anos e pré-adolescentes com 12 anos com hipótese de dislexia. Então, assim, como hipótese de dislexia está em tratamento há 3 anos e está com uma hipótese, não tem um diagnóstico, o diagnóstico é dado a partir de 2 anos de alfabetização formal sem um sucesso. Né? Então, se nós pensarmos uma criança que não conseguiu ir para a escola, ela vai para a escola. Eu sempre conversei isso com o NEA, né? A criança não conseguiu ir para a escola por motivo de saúde, aí ela vai. Não é a idade em si, é ela ter cursado 2 anos de alfabetização. Se ela teve essa oportunidade, se o material didático casou com ela, se ela não tem fatores adversos, como se a gente pensar nos sinais, né, nas dificuldades, abuso familiar, bullying, agressividade dentro de casa, não tiver dificuldade de interagir com a metodologia da escola, se ela tiver condições de se transportar para essa escola, se a gente afastar aqueles sinais e mesmo assim ela não está evoluindo, o nosso sinal de alerta tem que apitar, porque nós temos que intervir. Nós temos que correr atrás dessas dificuldades. E 2021 será um ano de muito sinal de alerta, e 2022 a campainha vai tocar muito. Porque eu acho que a repercussão é 2022. Já será em 2021, mas 2022 nós vamos ver o resultado, né, dessa fase. Pensando em alfabetização, eu acho assim, né? Uma coisa muito forte que eu falo, assim, eu sempre falo, até ontem, acho que você escutou eu falar na live, esses sinais que não vêm no primeiro ano. Primeiro ano, ele vem o sinal mais pesado por causa da leitura. Mas esses sinais acontecem lá atrás. Sim, se você faz uma boa anamnese na família, na escola, essa anamnese bem aprofundada, você consegue, nesses 2 anos, parar com essa coisa de ter só hipótese diagnóstica. Sim. Se nós pensarmos, o professor de educação infantil, ali no último aninho da educação infantil, rimas, aliteração, evocação de vocabulário, contagem, relação de dia-mês, relação dos fonemas, cores, nomeação de cores. Cantar, ritmo. Recontar histórias, a parte motora. São tantos sinais. O professor de educação física, então, pode nos dar muitas pistas na vivência dele. Eu sou bem fã assim, né, da educação física. No meu mestrado de TANV, eu fiquei assim, muito envolvida com os professores de educação física, porque o TANV tem muita dificuldade de coordenação motora. Ou seja, professor de educação infantil e, sinceramente, a pediatria, eles são os primeiros profissionais que já estão tendo contato
com essas crianças. Então, nós vamos pesar, nós vamos verificar se está crescendo, se está com uma qualidade de saúde, e nós vamos perguntar para a mãe, olha, como é que está? Está lendo? Está escrevendo? Esse conteúdo faz parte do desenvolvimento ali da anamnese, da pediatria. E isso eu tenho certeza que todos os residentes que estão conosco da faculdade, eles vão sair com esse diferencial, porque eles inclusive fazem leituras de história na triagem conosco, com as crianças. Sabe, esses dias eu conversei sobre isso. Eu acho que o pediatra é um médico que deveria saber muito bem sobre, porque o transtorno não é do neurodesenvolvimento. Ele todo mês a criança vai lá, vai medir a cabeça, vai medir o comprimento, ver o peso. E ele também podia começar a abordar nesse meio tempo essa anamnese. Porque eu acho que vai chegar nessa primeira infância, no final dessa primeira infância, para entrar no primeiro ano, que seja, ele já vai estar com o seu histórico pronto e ele até encaminhar para uma avaliação. Não um sofrimento escolar, que foi o meu caso, teve um sofrimento escolar, um prejuízo emocional gravíssimo, porque não foi só o prejuízo de não ler e não escrever. O prejuízo maior que meu filho teve, e até hoje ele leva isso com ele, é o prejuízo emocional. Porque ele foi tão massacrado, que hoje é uma criança insegura. Por mais que ele é ótimo numa coisa, ele tem 1000 inseguranças que ele acha que ele sempre vai errar. Porque foi tão afirmado aquele erro nele, aquela dificuldade e a habilidade, ninguém falava nada, que aquilo acabou com ele. Então, assim, isso foi tarde. Né? Então, o impacto emocional que o meu filho teve e que a minha filha foi completamente diferente. A minha, na educação infantil, peraí, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, tem algo diferente aí. Não vou perder nada fazer uma avaliação neuropsicológica, mas é porque eu estava no meio disso. Samantha, com o Rodrigo, desculpa, eu demorei. Não, com o Rodrigo eu demorei. Então, eu acho assim, esse alerta da educação infantil, principalmente os pediatras, porque ninguém vai numa fono, a gente vai no pediatra, né? Ninguém vai num psicólogo, a gente vai no pediatra. A gente vai no pediatra, no dentista, limpar 2 vezes por mês, não, 2 vezes por ano os dentes da criança, ver se está caindo o dente, vai no pediatra, né? Nunca vai no neurologista, porque só se bater a cabeça na escola, não é verdade? Você tem toda a razão, e eu acho que esse diferencial, assim, a nossa faculdade, ela está se abrindo muito. Nós temos a nossa professora Roseli Sarne, que é um encanto, né? Nossa professora lá da pediatria. Ela é super envolvida, eu já vi ela em vários momentos aqui, em lives suas. Alguém que está conectado, que está unindo esses conteúdos, tenho certeza, porque ela é super antenada. E uma das minhas maiores emoções, assim, digamos, em 2020, foi que uma das escolas que fez o simpósio lá com a gente, em 2019, ela deu meritocracia para os alunos que se dedicaram durante a pandemia. E alguns pacientes, né, meus, que da dislexia, de TDAH e de outros quadros, eles receberam. Então, quando nós mudarmos essa visão de que a medalha ela é exclusiva para quem está no primeiro e no segundo lugar, para quem gabarita... Assim, meu filho participa das Olimpíadas, tudo, foi para algumas finais. Eu brigo todo ano. Né? Mas nós precisamos também incentivar esses talentos individuais, né? E eu sinto assim, essa escola, ela realmente me impressionou quando eu vi a postagem deles, dos alunos de superação e de dedicação. O meu paciente simplesmente não acreditava, porque como assim, eu ganhei, sabe, com o nome da minha escola, o meu nome está lá. São tão pequenos detalhes que nós podemos favorecer. Quando a gente pensa nas adaptações, Samantha, eu sei que a nossa preocupação com as adaptações, o que fazer, mas nós podemos fazer tantas coisas. As escolas,
da nossa região, elas cresceram muito nesse sentido. É ledor de prova, é transcritor, o tamanho da letra da fonte, né? Tem crianças que precisam de uma letra maior, tem outras que precisam da pergunta com pista visual, tem algumas que não precisam. A pergunta exclusivamente já é suficiente, outras precisam da pista visual. Tem 10 perguntas sobre o descobrimento do Brasil? Coloca 8. Aumenta o tempo de prova e coloca uma pergunta menor e um pouco mais objetiva, sem muitos detalhes, para não criar muitas confusões de abstração. E depois faz retomada oral com o seu aluno. No mesmo dia ou no dia seguinte, não tem problema. O importante não é, quero ver se ele estudou, eu quero ver ele acertar. O prazer de um professor, eu sou professora, não é o aluno errar. O meu prazer é ele acertar. E eu busco esses caminhos para eles, entende? Eu tenho refletido sobre o vestibular, Samantha, porque os meus pacientes... O ano passado eu tinha 8 pacientes no vestibular e esse ano eu tenho 4. E eles mencionaram, né, sobre a ausência de relógio na parede. O relógio, né, é humano, vai mudando as horas. Ok, mas eu tenho refletido muito a respeito disso, sobre a ausência de um relógio na parede nos locais de vestibulares, porque nós estamos o tempo todo falando do autocontrole, do automonitoramento para o TDAH, para o ansioso, para o disléxico, e ele não tem um relógio para se automonitorar. Ele depende do humano, a cada 15 ou 30 minutos, mudar o relógio lá na lousa. Então, é uma reflexão que eu estou fazendo, né, que me alertou. O meu paciente me falou, se eu tivesse olhando para um relógio físico, concreto, eu teria ficado um pouco mais calmo, porque eu ia trabalhando melhor com o horário. Então, são detalhes pequenos. Pode ir? Vou abrir um parêntese. Não, eu vou só abrir um parêntese. O meu filho é disléxico, com transtorno de déficit de atenção. Ele não fica sem relógio. Mesmo dentro do quarto, o horário de dormir, ele não vive sem relógio. Isso acalma ele. Você não tem noção como acalma ele. O tanto que eu falei outro dia, nossa, só falta você levar para o banheiro. Nossa, mãe, bem pensado. Ai, que fofo, porque a maioria não tem usado relógio atualmente. Por conta o meu do adora celular, relógio, não fica, porque o relógio acalma. E ele se programa na rotina que a gente tem, das aulas que vai acontecer. Então, ele se antecipa dessa ansiedade que vai acontecer pelo horário. Então, é muito importante isso que você está falando. Eu estou só ilustrando o que você está falando. Acontece e acalma. Sim. Pelo menos comigo, com meu filho acalmou. E eu observei muito isso nesse vestibular, a narrativa, porque o ano passado alguns tinham dislexia, mas todos este ano eles tinham dislexia no vestibular, os meus pacientes. E alguns com comorbidade em TDAH ou ansiedade. E a ausência do relógio físico foi uma narrativa não só deles. Aí eu comecei a perguntar para os demais pacientes com outros perfis. Isso incomoda muito eles. Então, eu penso que nós precisamos refletir sobre o vestibular, né? Sobre a forma que a gente avalia também. Acho que a gente, assim, nós evoluímos. O próprio Giovanni, há tantos anos atrás, quando foi fazer vestibular, já fez um diferencial enorme, né? O Giovanni Furlani, que é nosso paciente, foi avaliado em parceria também com a ABD, ele era meu paciente do Rubens. O Giovanni ali atrás, ele já pediu transcritor, ele pediu ledor, ele pediu tempo maior, o Giovanni pediu todo o cardápio, né? E ele nunca se sentiu menos por isso. Né? Muito pelo contrário, seguiu para o mestrado, agora está no doutorado, e é isso que eu vejo, né? Nós podemos desmerecer, porque algumas pessoas falam, o disléxico nunca vai conseguir ler direito, o disléxico não vai interpretar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meu filho tem dislexia, e agora, né, assim, um pouco maior, ele se afastou um pouquinho mais da leitura, até por conta
do celular. No ensino médio ele se aproximou do celular, antes ele não tinha tanta aproximação, mas o Victor nunca deixou de ler. E os meus pacientes, por mais que tenha resistência, eles são incentivados a ler. E, Samantha, os meus pacientes, até o momento, a sua grande maioria prestou humanas. Que a gente fala, não, o dislexo vai fugir da faculdade de humanas. Não é o que eu venho assistindo. Eles estão prestando direito, eles estão prestando comunicação, psicologia. Bom, enfim, a maioria deles foram para humanas. Então, existem alguns mitos, algumas coisas que estão envolvidas que depende de cada disléxico, depende de cada incentivo e depende de cada história. Assim como cada aluno é único, cada disléxico também é. Eu não consigo ver essa coisa da forma, sabe? Esse disléxico é assim, o outro tem que ser igualzinho e todo mundo vai ser igual. Eu gosto muito de falar que todos nós funcionamos de uma forma. E o disléxico funciona da forma dele. E sobre a prova adaptada, que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo, queria que colocasse e decorasse, a prova adaptada, as adaptações como ledor, tal, não é ele não está facilitando a prova. Ele só está respeitando esse funcionamento diferente. Porque ele funciona diferente, então a prova dele tem que ser diferente. Ele aprende de uma outra forma, de uma outra rota. Como se todo mundo teria que ter uma prova adaptada. Por isso que o ensino padronizado hoje, se Deus quiser um dia, vou estar velhinha com os bisnetos, se Deus quiser ter saúde, não vai existir mais esse padrão. Porque assim, isso acaba com todos. Sim, verdade. E nós vamos evoluir, Samantha. Quando eu olho lá atrás, quando o NEA começou, o Rodrigo, na verdade, ele faz diagnóstico no momento em que as coisas já tinham evoluído muito. Porque lá atrás, no Giovanni, eu estava grávida do Victor, inclusive. Nós estávamos engatinhando em alguns diálogos com a educação, com a saúde, com as possibilidades dos vestibulares. E os meus pacientes, neste ano de vestibular, com exceção do assunto relógio, todos eles saíram satisfeitos com as estratégias de adaptação. Na realidade, muitos elogiaram. Eu tenho um paciente que só teve estratégia adaptada no ensino médio, Samantha. No ensino médio que ele conquistou as atividades e as estratégias adaptadas. Eu sou assim, muito grata a essa escola, eu nunca deixei de colocar isso para eles na rede, porque o meu paciente, ele renasceu no ensino médio. Ele disse, eu posso e eu vou ser aquela profissão que eu achei que eu não iria conseguir. E ele será. Eu tenho certeza disso. Com certeza, também Mas até o ensino médio, nós engatinhamos com muitas coisas. E justamente no ensino médio, a família, a escola, eu e ele, nós abraçamos as estratégias. E é uma escola extremamente assim, forte, tecnicamente falando, aqui na nossa região. Digamos assim, com vários alunos por sala, ela é muito procurada e ela conseguiu. Ela fez um diferente. Ela mudou uma vida. Né? Ela mudou a vida do nosso paciente. Isso não tem preço. Tem muita pergunta. A gente tem que fazer uma live assim, de 5 horas quase, né? Vamos fazer amanhã de live, porque olha, pelo amor de Deus. Tem muita pergunta, desculpa, não vai dar para responder todo mundo. Algumas coisas assim, eu acho que a gente meio deu uma pincelada. Tem algumas perguntas sobre como que é a adaptação, como isso é muito singular, né? É muito importante a gente falar isso, né? Procurar um profissional e é bem singular, não é dicas de bolo, né? Eu gosto de falar isso, né? Não é dicas de bolo, tipo 5 ovos, 2 leites. É muito singular o que o meu filho pode ser bom para ele, para o outro não deve ser. Então, procurar informação, gente. Informação boa. A gente tem 5 minutos, porque eu não posso deixar a live cair, porque senão eu perco a gravação, porque essa live tá maravilhosa. Então, eu queria, assim, que você falasse
uma mensagem para a família sobre essa pandemia, um direcionamento, seus contatos. Eu pedi já para a Karina, ela pôs, mas se ela quiser colocar de novo, vai me ajudar muito, os contatos da clínica, né? Da sua do clínica. NEA também. Eu não sei se do NEA também, aí eu ponho o que vocês quiserem aí para todo mundo. As perguntas, depois quiserem perguntar, me manda no direct, eu mando para nossa mestra, ela responde, eu respondo para vocês. E do Ecos não vai dar muito para falar também, um material maravilhoso, mas você tem 5 minutos. Ok. Bom, 4 agora. Gente, a última vez que nós conversamos em live, nós ainda não tínhamos a vacina em solo. E agora nós temos. Eu pedi para o Papai Noel a vacina, né? Ele atendeu o meu pedido. Eu pedi que até o dia 31 a vacina precisava estar em solo brasileiro, ou um pouquinho após essa data, e ele concedeu isso. Então, nós já temos a esperança chegando. Em passos lentos, talvez sim, creio que sim, mas ela está chegando. Então, nós estamos muito mais perto do fim do que do começo. Nessa fase que nós estamos agora, nós temos que continuar fazendo nossos alunos e pacientes acreditarem. Não importa qual seja a idade, inclusive os universitários, porque os universitários estão sem estágio, eles precisam se formar, estão sem oportunidade de emprego. Então, esses pacientes, eles precisam de muito suporte, da psicologia, da psicopedagogia, todos nós da área médica, todo mundo. Então, assim, não deixe de acreditar, estejam próximos da área multi que está atendendo o filho de vocês ou os alunos de vocês. Eu espero que a vacina chegue o mais rápido possível aos professores. Eu creio que eles são, assim, essenciais em relação à vacinação, à área da educação. E nós precisamos ir em frente nisso. Nós estamos logo à frente iniciando um curso sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que tem início agora no dia 22 de fevereiro. Nós estamos com poucas vagas, não sei, na verdade, até se já terminaram, que a Adriana, que estava com a parte operacional das vagas, estava praticamente terminando, mas nós precisamos continuar a estudar e nos unirmos em tudo isso, porque vai passar. Mas algumas coisas vão ficar, inclusive as lives, né, Samanta? Imagina, não vou parar, não. A pandemia e a gente perde a Samanta? Não dá, né, gente? Não posso parar as lives. Eu falei que eu não ia fazer live esse ano, eu só ia fazer vídeo. Aí eu comecei a fazer até vídeo, né? Uns vídeos curtinhos. Aí todo mundo, Samanta, mas você não vai voltar às lives? Aí eu falei, eu vou, não tô aguentando mesmo. Que bom, Samanta. Gente, obrigada. Eu vi um depoimento da Luciana. Luciana, manda recado lá, deve estar passando perrengue aí com a sua família. Manda recado pra mim, a gente tenta bater um papo. Tô super acessível no direct. E os contatos estão todos aí, que a nossa querida, maravilhosa Karina colocou. E gratidão, Ale. Gratidão, obrigada, você, Samanta. Obrigada por tudo. Live linda, Obrigada, maravilhosa. vocês. Aliás, loira de 1,70 m e o olho claro, né? Não vai ser linda? Ai, Samanta, você é um anjo. Tchau. Beijo, querida. Tchau. Tchau.